Imagine que você é um cristão e você coloca o seu filho numa escola pública, porque é a única escola que você consegue colocá-lo. E nessa escola começam a fazer, nos intervalos, cultos e pregações sobre Exu, sobre Ogum, sobre Iemanjá, divindades de religiões minoritárias, e que muitos cristãos têm um grande alvoroço quando ouvem qualquer tipo de coisa relacionada a elas. Assim como um culto a Alá ou qualquer Deus que seja, provavelmente você ficaria incomodado. Pois é, acontece que recentemente o Brasil está sofrendo uma onda de intervalos bíblicos nas escolas, em que influenciadores e pastores vão ao recreio para fazer pregações, até mesmo às vezes alunos nas salas de aulas. Então é uma situação muito problemática para a gente pensar no nosso Estado laico. E não é surpresa disso acontecer aqui no Brasil. Talvez seja surpresa que não tenha acontecido antes. E é algo muito perigoso. Vamos falar sobre isso. Será que deviam proibir essa prática? Olha, talvez proibir não seja tão inteligente, porque isso poderia ser um tiro no pé. Assim, essas pessoas poderiam se vitimizar e isso aumentaria o poder delas. Eles diriam que estão sendo oprimidos, perseguidos, que os evangélicos estão sofrendo preconceito, enfim. E talvez isso só prejudicasse e eles voltassem com mais força. Então, uma solução que o pessoal tem apontado por aí e que parece provisoriamente interessante é os coordenadores, diretores e professores das próprias escolas organizarem qualquer tipo de prática de expressão religiosa, oficialmente, que não privilegia nenhum tipo de fé. Então, seria convidar membros de candomblé, de umbanda, para fazer também os seus intervalos ali, a sua manifestação, no mesmo tempo, no mesmo direito do que os evangélicos. Mas há um problema muito evidente com isso, que é a quantidade de adeptos. Obviamente, os adeptos do candomblé, da umbanda, sequer se comparam ao número de adeptos evangélicos, cristãos, católicos, enfim. Então, de qualquer forma, seria problemático e haveria uma discrepância. E a educação seria minada, porque toda a proposta do Estado laico e da laicidade, da educação laica, é promover para o jovem, a criança, a capacidade de pensamento, raciocínio crítico e conhecimento baseado nas nossas melhores evidências. E não uma doutrinação, como era feito no passado, antes do iluminismo. O movimento Brasil laico se posicionou contrário aos intervalos bíblicos aqui em Pernambuco, naquele caso do ano passado. Falou que jovens, estudantes, sem serem obrigados a se reunirem para adorar a Deus, por exemplo, isso feria a laicidade do Estado. Deixar claro aqui que nós somos contra essa moção de aplauso e também já vou pedir o voto nominal dessa matéria. Então, esse homem está errado, ele parece não saber o que é laicidade. A laicidade veio justamente como proteção contra o controle religioso do âmbito público, do Estado, e o que ele está reivindicando aqui é justamente um direito supostamente laico de infringir esse âmbito, essa fronteira delimitado pela própria laicidade. Então, ele não sabe o que é laicidade, ou ele sabe e está retoricamente, perversamente, buscando apresentar um discurso para manipular as pessoas. E se você sabe o que é laicidade, você não tem como concordar com esse cara, a menos que você seja intelectualmente desonesto. Então, sendo intelectualmente honesto e sabendo que é laicidade, é impossível concordar com esse cara. Mas aqui, pessoal, o Antônio traz um ponto bem interessante. Veja só. Porque a maioria das pessoas no Brasil são cristãs, são evangélicas. Políticos não vão querer se meter porque vão perder voto, e muitos deles são evangélicos, são cristãos.
A justiça não vai poder fazer nada porque vai receber uma crítica muito grande, muito pesada da sociedade, e eles vão falar que é liberdade religiosa, sendo que pastores e influências bíblicos em uma escola pública, né, fazendo isso, essa doutrinação, fere o Estado laico, né? Mas como a maioria quem manda, né? Como a maioria dos religiosos dentro do Congresso, da Câmara, né? Não vão querer mexer com isso, e muitos das pessoas que estão nos tribunais também são religiosas, provavelmente isso daqui não vai ser impedido, isso aqui vai continuar. E se impedir também é pior, porque aí vão falar que são perseguidos, né? Que não podem professar a fé deles, e aí isso vai se espalhar de qualquer forma. Isso aqui vai causar uma alienação no brasileiro de uma forma que vocês não têm ideia. Mas o que ele diz e o que o mundo diz sobre nós não faz diferença. Porque o que importa de verdade é o que... Ó, isso aqui é uma sala de aula sendo usada para ter um culto evangélico, tá? É uma sala de aula onde essa aluna está ministrando um culto evangélico. Daqui a pouco vão cobrar até dízimo e oferta do lanche dos alunos. É o que o Senhor diz sobre nós, porque Ele verdadeiramente nos conhece. Em diversas escolas públicas e privadas do Brasil, alunos cristãos, em sua maioria evangélicos, estão utilizando o intervalo para cantar louvores, orar e ler a Bíblia. Esse movimento tem viralizado na internet e é impulsionado por jovens que querem utilizar a fase escolar. Ó, Escola Estadual de Goiás, né? Então, escola pública sendo usada, tá vendo que isso aqui é tipo uma sala, um auditório, né? Que eles estão recebendo ali pregação. Para expressar sua fé. E o que começou como uma iniciativa espontânea dos estudantes passou a ganhar outra dimensão com a presença Aqui, ó. Deve ter aqui pastores, influenciadores, né? de pastores e influenciadores. Olha aí, ó. Pastores e influenciadores. Isso aí já é uma doutrinação que está sendo feita nas escolas, né? Ferindo o Estado laico. O intervalo bíblico está, sim, ferindo o Estado laico, porque a educação está deixando de ser laica com esses recreios doutrinários. Então, isso já é minar a laicidade. Acontece que nós não podemos deixar as nossas escolas se tornarem igrejas. Eu tendo a ser um otimista com relação ao progresso de maneira geral no mundo. Isso é, eu acredito que, olhando para a história, olhando para o iluminismo, para tudo que acontece nos últimos 2.500 anos, a gente está indo para uma direção de esclarecimento e o mundo está ficando melhor, mais próspero, em alguns sentidos, em outros não. Mas, em geral, pelo menos no que diz respeito ao esclarecimento, eu acredito que a gente está progredindo. O problema é que países como o Brasil estão muito atrás, estão quase nos piores países que estão sendo puxados pelo carro do progresso, digamos assim. Então, aqui isso vai demorar muito para acontecer, especialmente como vemos por tal prática nas nossas escolas. Então, esse tipo de coisa torna difícil as pessoas serem otimistas com relação ao progresso, à laicidade. Eu acho que eu sou talvez o único ateu otimista, porque eu tento me projetar num escopo maior, mas sinceramente, com essa situação, até mesmo eu fico bem pensativo sobre o futuro desse país com relação ao progresso.